É, a paz do Senhor a todos, irmãos. Muito bem, né, irmãos? Eu estou aqui fazendo mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui, a qual a gente temos aí algumas pessoas que têm pedido para mim sobre, pastor, eu posso tomar Santa Ceia todos os. Eu tomei Santa Ceia esse mês, eu posso tomar Santa Ceia na outra igreja, eu posso tomar Santa Ceia ali. Como é que isso funciona? Bom, irmão, se nós for olhar, né, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, né, versículo 24, que diz, e tomando, e partindo o pão, dando graça, partiu e disse, né, tomai e comeis, este é meu corpo, no versículo 25, né, tendo também tomado o cálice, né, apresentou ali, e diz, este é meu sangue, né, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, é um vídeo rápido, depois a gente vai dar um, uma prolongada mais, num vídeo maior, mas como está escrito aqui em Lucas capítulo 22, versículo 19, tomando o pão, deu graça, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. Bom, a Santa Ceia. O que é uma Santa Ceia? A última ceia, a qual o Senhor Jesus ali reuniu seus discípulos, vemos ali que Santa Ceia não é dados para pessoas que não façam parte do corpo de Cristo. O que é questão em fazer parte do corpo de Cristo? A pessoa, para fazer parte do corpo de Cristo, ela tem que ser membro. Membro. Não existe membra. Não existe membro. É igual muitas mulheres aí falam, eu sou membra da igreja tal, você é membro da igreja tal, mas membra de Cristo você não existe. Porque Cristo não tem membra, Cristo tem membros. Né? O corpo humano, ele tem membro. Então veja que nós vemos aqui o pão, né? E o pão, neste ato também, é, simboliza, no caso, antes de orar, né? Antes de orar, simboliza o corpo de Cristo. Porém, depois de orado, a Bíblia nos afirma em 1 Coríntios 11, 24, diz que isto é o meu corpo, né? Isto é. Depois de orado, não há mais símbolo nenhum. Isto é. Então, na verdade, né, resumindo tudo, o pão não simboliza, o pão é a carne de Cristo depois de orado, e depois de orado o vinho também é o sangue de Cristo. Bom, há uma questão que muitas pessoas querem trazer a tradição judaica para o meio dos gentios, ou seja, o judaísmo é diferente do cristianismo, né? Nós somos cristãos, né? O povo, os cristãos judeus, os judeus, eles são, eles têm como diz assim, uma história sagrada só deles que somente cabe a eles. Ou vamos dizer bem certo, né? Há um acerto de conta entre Deus e Israel, né? Entre Deus e Israel. Não há um acerto de conta entre nós, gentios, e Deus, né? Nós recebemos a salvação mediante, entendeu? A rejeição do povo de Israel, né? Do judeu rejeitar a Jesus. E se eles não rejeitassem, nós estávamos realmente, é, com certeza, absolutamente perdidos, porque para os judeus, nós gentios, eram como se fossem porcos, né? Nós gentios éramos imundos, nós éramos imundos, né? E não vou aprofundar muito nisso, porque senão vai ficar muito grande, mas a questão né, quando Jesus ali, né, reuniu na última ceia os seus discípulos, veja que ele não distribuiu Santa Ceia para todo mundo, né? Ele não distribuiu Santa Ceia para as pessoas é, que não estavam ligadas a ele. Ele não distribuiu, só distribuiu a Santa Ceia para aqueles que verdadeiramente aceitaram ele como único e suficiente Salvador de sua vida
e eram batizados. São Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, veja bem, quem crê e for batizado. Então, quando você passa a ser batizado, né, por imersão, não aspersão, né, imersão é mergulho, né, você tem que ser mergulhado total, né, dentro da água, não aqueles pinguinhos de contra-gota que o padre, antigamente, digamos assim, né, porque agora a Igreja Católica está adotando uma tática parecendo protestante, né, que, assim como os protestantes, na verdade, seguem a imersão, como diz a Bíblia, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus disse, né, que deve ser batizado. Então, eles também estão deixando a praticidade da aspersão, que é aquele pinguinho na cabeça, no coquinho da cabeça, né? Lava só o coco, e eles estão partindo também para imergir. Inclusive, tem aí vídeo na internet aí, viralizando aí, de padre até mesmo imergindo criança, né? Recém-nascido, crianças, batizando criança, né? Que na verdade a Bíblia contradiz esse tipo de batismo, porque criança, né? Criança, eu não disse pré-adolescente, eu disse criança, criança na fase da inocência, né? Ela, de maneira nenhuma, ela deve ser batizada, porque ela não tem ciência, né, dos erros e dos pecados que verdadeiramente ela está praticando. Ou seja, mas, ai, pastor, mas ela pratica o pecado? Não, a criança, ou a Bíblia diz assim, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Só de e vimos ao mundo, nós já somos pecadores. Então, aquele chamado pecado da inocência, né? Que é uma criança, às vezes, que não tem aquela sabedoria, aquele entendimento de responder a um pai, um exemplo, a mãe, que na verdade responde por impulso, né? Não sabe o que significa, muitas das vezes, existe algumas que já sabem, outras não. Mas não se batiza criança, né? Geralmente, no meu ministério, eu costumo batizar as pessoas a partir dos 16 anos. Mas é possível batizar pessoas de 13, 14, 15? Sim, é possível, desde quando, né, esta pessoa, esse pré-adolescente, este adolescente, digamos, ele tem uma convicção, né, que verdadeiramente ele tem um encontro com Cristo, porque tem muitos que batizam e, na verdade, é igual namoro, né? Os jovens se conhecem com 10, 15, 10, 11, 12 anos, começa ali a namorar e aquela paixão que não existe biblicamente, não existe esse trem de paixão, mas compaixão é diferente de ser paixão, né? Então então aquela pessoa sente uma, um amor passageiro e ela até mesmo quer se matar por ele, quer se matar por ela, os pais proíbem, né? E eles vai encaram fugir e chegam lá com 12, 13 anos, casa, e quando chega aos 18 anos, a memória, a mente é outra, né? Então já está separando, está fugindo, está correndo. Quer dizer, não existe um verdadeiro amor fixo ali. É claro, obviamente, que isso nós não generalizamos tudo. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, né? A Santa Ceia, ela não é minha. Veja que quando fala a Santa Ceia, ela é do Senhor. Não foi nenhuma igreja, nenhuma entidade religiosa, entidade filantrópica, nenhuma igreja, você entendeu? Judaica, nada disso que morreu para salvar, para purificar, para libertar, para le levar as pessoas ao céu, que foi, na verdade, Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida na cruz para nos dar a oportunidade de entrarmos no céu. Então a Bíblia diz que aquele que não, né, que crê e for batizado será salvo. Então você tem que crer, ser batizado para se tornar membro do corpo de Cristo, né? Quando Jesus ali ele partiu aquele pão, né? Quando ele chegou a partir aquele pão ali, ele partiu em partícula, né? Dividiu para cada um. Por quê? Porque ele disse assim: até que eu venha, né? Até que eu venha, porque a Santa Ceia se dará no fim, a Santa Ceia se dará no fim do quando o arrebatamento acontecer. Então, essas partículas que Jesus repartiu, né,
distribuindo um pedaço de pão para cada, né? Ele iria juntar, porque ele disse que ele é o pão da vida, né? Ele é a água da vida, o sangue dele, o vinho, né? Passa depois de orado, ser o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, que nos dá força, porque um cristão que participa do sangue do corpo de Cristo, ele vence as batalhas, né? Mas o cristão fiel, não aquele cristão que é o Judas, né? Que apesar de, creio eu, que Judas só comeu, na verdade, o pão, né? Mas o vinho ele não tomou, né? Mas ele participou da ceia, de parte da ceia, porque quando Jesus disse que ali alguém ia trair ele, e de repente, né, os discípulos perguntaram quem que iria trair, e Jesus respondendo a João, né, para responder a Pedro e aos outros que ficaram com medo assim de perguntar a Jesus diretamente, ele disse: aquele que meter comigo a sua mão no prato, a qual eu dei um bocado molhado para ele, né? Então veja bem, que na verdade a gente podemos ver que é um bocado molhado, também pode ser que seja aí o vinho também, ele participou. Também nós não sabemos se ele participou, né? Porque a Bíblia diz que Jesus deu para ele um bocado, né? Se ele foi comendo, não sei. Eu acredito que eu fico assim nessa sem responder, né? Fico com as respostas mais para mim, mas para não gerar polêmica, eu prefiro ficar por aqui. Mas veja só, mas a resposta é o seguinte, irmão. Nós temos igreja, né, que proíbem os irmãos a tomar Santa Ceia, porque, claro, que todo membro, ele tem que ser membro, batizado, para se tornar membro do corpo de Cristo, ele tem que ser membro, ele tem que batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, mergulho, né? E outra, é válido também numa igreja que você batize e você esteja liberto verdadeiramente dos seus pecados, porque todo cristão ele tem que estar consciente que está liberto dos seus pecados. Ele não está mais aquela vida que vivia. Então, para ele ser batizado, tem que haver um pré-batismo, um ensino da palavra hoje, mostrar para a pessoa verdadeiramente saber se ela quer um compromisso com Deus. Então, a Santa Ceia, ela não é do homem. A Santa Ceia não é de igreja nenhuma. A Santa Ceia não é direcionada, é intitulada à minha igreja, à sua igreja, à igreja de fulano, de ciclano. Não, a Santa Ceia, ela é do Senhor, né? Então, quer dizer, portanto, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo, né, 11, versículo 32, me parece, portanto, examina-se o homem a si mesmo, né? Para que coma deste pão e beba desse cálice, né? Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Então, quando nós examinamos a nós mesmos, nós sabemos se nós estamos aptos ou não. Deus não mandou o pastor, né, examinar. Mas obviamente, se o pastor ele apacenta a ovelha e ele acompanha a ovelha, ele vai saber que a ovelha está verdadeiramente apta para chegar e para participar da Santa Ceia. Agora, é claro, obviamente, se o cidadão ele não tem justificativa, ele falta aos cultos, eles não frequentam o culto, o pastor não sabe como está a vida desse irmão, esse irmão some, desaparece, depois ele vem para tomar Santa Ceia, não, o pastor tem autoridade, né, de não distribuir para ele a Santa Ceia. Por quê? Porque até então você não sabe, não tem nenhuma satisfação. Você cuida das ovelhas quando as ovelhas estão próximas a você, quando elas estão longe, não te dá satisfação. Então, se esse pastor não vigiar, essa ovelha acaba até mesmo destruindo, né, o outro rebanho, né? Ou seja, contaminando, porque ele vem com pecado, toma Santa Ceia em pecado, né? E ele vira ali uma peste na lavoura para contaminar todas as pessoas que estão ali. Então é por isso que existe o pastor, para cuidar das ovelhas, né? Para saber. Então ele tem que acompanhar a vida das ovelhas para ver como as ovelhas estão andando. Agora, obviamente, irmão, que nós temos ver essas igrejas aí, por exemplo, Deus e Amor, essas outras igrejas aí que para o cidadão tomar Santa Ceia tem que preencher carteirinha, tem que estar todos os cultos, tem que é, é, avisar, sei lá, tem que até pagar, né? Até pagar por campanha 5, 10, 15, 20 reais de campanha, aquele que não paga,
né, o seu voto, não toma Santa Ceia, bom, irmão, isso aí, né, a Santa Ceia ela não pode ser proibida para quem está apto. Portanto, né, se o pastor ele vê a pessoa pecando e ele aceita a pessoa ali a tomar Santa Ceia, bom, irmão, eu vou dizer uma coisa, a Santa Ceia é do Senhor, né? Se não é um adultério ou nem nada, mas o pastor está ciente que aquela pessoa está pecando, mas não, ela é passiva até de sair fora de comunhão. E, na verdade, a igreja não aceita ou deixa, ou o pastor até avisa, olha, se eu fosse você, eu não pegaria, porque você está, ao nosso ponto de vista, está em pecado. No caso aí, vamos tratar do seu problema primeiro espiritual, mas se a pessoa, ela às vezes, né, está oculta, seu pecado está oculto, o pastor não está sabendo e é membro da igreja, o que eu não concordo é vir membros de outras igrejas, ou a Bíblia também não concorda, que vem membro desmantelado de outra igreja que você nem conhece, no dia de Santa Ceia, você vai chegar e servir para aqueles ali? Não, você não tem que servir para aqueles ali. A Santa Ceia é só para os discípulos da sua igreja. A Santa Ceia, Jesus ali só serviu para os discípulos dele. Jesus não serviu para os discípulos de João. Cada pastor cuida do seu rebanho. Então, cada igreja tem o seu costume, por exemplo, a igreja doutrinária, ela tem lá, não usa maquiagem, não usa isso, aquilo outro, não usa calça. Então não seria justo uma pessoa vir lá do Batistão, numa igreja pentecostal, e participar de Santa Ceia. Ela está com brincos, anéis, pulseira, está com calça, está com tudo, então ela está transgredindo aquilo que vocês acreditam. Então, quer dizer, se ela tem um pastor que apacenta ela daquela forma lá, né? Então ela deve participar lá, não no meio do povo de Deus, porque cada pastor vai ter que prestar conta diante de Deus. Apesar que esse pastor que não doutrina esta igreja, que tem uma igreja para si, né, com certeza ele vai pagar diante de Deus. Então o que que acontece? Então neste caso aí, eu digo o seguinte, que a ceia ela é do Senhor. Se o pastor conhece a ovelha, né, acompanha a ovelha ou conhece o seu testemunho, como o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta lida e entendida, né? Se nós somos uma carta lida e entendida, então o testemunho da gente corre em todos os lugares. Então as próprias pessoas testemunham por a gente. Então, proibir alguém participar de uma santa ceia, né, é, mesmo se o pastor ou a igreja não sabe, né, sobre aquele pecado, então, quer dizer, o pastor não tem culpa nenhuma. Agora, ele será conivente se ele entregar uma santa ceia na mão de uma pessoa que está sabendo que está em pecado. Claro, obviamente. Então, essas pessoas devem se consertar. Pastor, mas eu estou na presença de Deus, eu ando bem na presença de Deus. Eu tomei santa ceia na minha igreja, eu fui visitar outra igreja, eu senti de tomar santa ceia lá, o pastor liberou. Eu posso tomar? Pode, irmão, não importa quantas vezes. Quantas vezes você foi em alguma igreja e for santa ceia, não há problema nenhum. Não há problema, porque na Bíblia não se fala que a Santa Ceia tem que ser todo dia, ou mês em mês, ano em ano. Não existe isso, né? Então, como nós temos o costume aí de uns calendário nosso gregório, né? Então, nós fazemos a Santa Ceia mensal, né? Então, essa Santa Ceia é justamente para santificar aquelas pessoas que, na verdade, é, têm tem estado na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que não comer deste pão, não beber deste cálice, não tem parte com Cristo. Então, é todo dever do cristão, né? Realmente participar do corpo do sangue de Cristo. Cristão que não toma Santa Ceia, que corre da Santa Ceia, é porque ele está andando em pecado. Cristão que, na verdade, não confessa os seus pecados, é porque, na verdade, não tem nenhum amor na sua vida e o batismo dele está inválido. Por quê? Porque ele nunca se arrependeu, né? Então, por isso que Jesus disse até para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, quando a pessoa ela vai batizar, ela tem que ter ciência que ela está liberta de tudo. É por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer, né, dentro da igreja, não consegue, fica em comunhão esse mês, no outro mês já está fora, já está traindo a Jesus. Por quê? Porque batizou em pecado, nunca confessou a Jesus como Senhor de sua vida e nunca enganou o anjo da igreja, ou talvez o anjo também da igreja ali já não é anjo, né, já é bode, batiza a pessoa bebendo, fumando, jogando, prostituindo, né, amaziado e tudo mais. Então, a consequência do pecado é essa mesma. A Bíblia diz que o salário do pecado
é a morte. E existe pessoas que estão mortas espiritual e mortas fisicamente, né? Portanto, existe pessoas que tomam a Santa Ceia em pecado, então eles estão doentes espiritual, eles não conseguem orar, jejuar, consagrar, ir à igreja, não sente prazer, não sente poder de Deus. E também existe pessoas que estão enfermas, que tomam remédio controlado, por quê? Porque mente, porque na verdade está em adultério, fornicação, né? Pratica todo erro, todo pecado escondido, ouve música, faz, acontece músicas do mundo. Então, isso tem acarretado uma vida de destruição na vida de quem participa do corpo e do sangue de Cristo. Bom, como Jesus também permitiu que Judas participasse da Santa Ceia, né, também, é, infelizmente, né, o pecado de Judas ali, felizmente, foi ali revelado, né, na verdade não foi diretamente, mas os discípulos entendeu, né? O pecado de Judas ali foi revelado, mas só Jesus sabia do erro dele. Então Jesus não poderia condenar os seus discípulos, porque os seus discípulos não eram oniscientes pelo que Judas estava, para saber o que Judas estava fazendo. Mas Jesus é onisciente, né? Ele é onipresente, onipotente. Então ele mesmo revelou para os seus discípulos, dizendo: aquele que vai meter a mão comigo no prato, né? Esse aí vai há de me trair. Então veja que Judas, ele participou do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, justamente para sua condenação. Então, as pessoas, quando ela participa do corpo do sangue de Cristo em pecado, né, elas estão participando cada vez mais para se condenar. Elas mais e mais vai afastando de Cristo, mais e mais vai afastando do Espírito Santo de Deus, mais e mais, né, vai ficando longe do amor de Cristo, porque embora o amor de Cristo é benigno e eterno, né, é, então, a pessoa acaba se afastando de Cristo e acaba cometendo pecado. Então, existem pessoas que, às vezes, ela está tomando Santa Ceia em pecado, né? Existem pessoas que, na verdade, não confessam os seus pecados à igreja, né? Porque, pastor, eu pequei em adultério, então eu tenho que confessar para Deus? Não, você confessa para Deus coisas pequenas, né? Coisas pequenas você confessa entre você e Deus, mas aquilo que fere a igreja, aquilo que apodrece a igreja, que é um adultério, né, é um roubo, é tirar sangue do irmão, é alguma coisa que venha realmente a denegrir a, aos irmãos, você deve sim, né, ir ao corpo de obreiro e falar ali sobre os seus pecados, porque aquele que toma, né, Santa Ceia, que come do pão e bebe do cálice em pecado, eles vão granjear mais para si pecado e sentença para a sua vida. Por isso que muitas das vezes a pessoa não consegue se firmar na presença de Deus, porque oculta o pecado. Vai pecando, jogando debaixo do tapete, vai pecando, 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 e quando pensa que não, ele está frio, porque quando ele vai pecando, o diabo vai armando lá fora para ele. Então, quando ele pensa que não, ele já não quer mais ir na igreja, ele já está em adultério, já está fornicando, já está assistindo filme pornográfico, já está fazendo tanta coisa, e na verdade ele não tem mais força para nada, e aí automaticamente, né, o diabo já quer isso mesmo, joga ele no mundo e ele acaba sendo disciplinado, né, ou até mesmo desligado da igreja, e acaba o diabo dizendo para ele: agora eu te pego onde você deveria estar. Então, irmão, então essa história aí, né, não existe de você pagar pela Santa Ceia, né? Não existe. A Santa Ceia ela é gratuita, né? Ela é gratuita. A Santa Ceia não é do homem, é do Todo-Poderoso. Congregação Cristã do Brasil, né? É o seguinte: se o homem, por exemplo, adulterar, né, cair em pecado de adultério, é chamado por eles de pecado de morte. Então, neste caso aí, ele é excluído da igreja e para ele já está sentenciado ao inferno, ele já não tem mais salvação. Coisa como se fosse essa igreja que morreu pelo homem, né? Pelo pecador. Não. Então, Deus não nos deu autoridade de condenar ninguém, certo? Mas de julgar entre os irmãos o erro de alguém, para que ele não seja condenado com o mundo. Agora, essa história de chegar e dar a sentença e dizer que você já está condenado, que não adianta você procurar lugar nenhum, que Deus não vai te aceitar, isso é coisa do diabo, isso é ensinamento satânico, seita pura. Então veja que nós também, veja aí, a Igreja Deus é Amor cobra aí, né, campanhas dos irmãos, né, para pagar R$ 5, que nós vemos aí, tem um vídeo aí até do André Carpano aí, né, mostrando um vídeo do irmão queimando, né, o dinheiro aí, queimando o voto,
né? O irmão reclamando que não pôde tomar a Santa Ceia porque não pôde pagar os R$ 5 de voto. Então, quer dizer, vender o que é de Deus, vender o que é santo, a Bíblia diz de graça, nós recebemos de graça, nós temos que dar. Nós não devemos cobrar, né? Cobrar, cobrar aí para chegar e para dar Santa Ceia para ninguém, não. Então, voltando a dizer, a Santa Ceia, ela é do Senhor. Se ela é do Senhor, então nós temos que dar de graça. E o que é que acontece, né? Então, neste caso, as pessoas perguntam também, é, pastor, eu posso ceiar aqui e posso ceiar ali, se porventura o pastor me der a Santa Ceia, tudo depende da doutrina. Claro que eu não dou Santa Ceia para uma pessoa que anda no pecado lá, que a igreja dele é porta larga, e vai vir para a minha igreja aqui, certo? Porque ele serve a Jesus lá, eu vou dar Santa Ceia aqui? Não, de jeito nenhum. Né? Eu não vou dar, porque eu não estou cego, né? Outra que discorda totalmente com a palavra de Deus, com aquilo que nós ensinamos. Então, nós damos Santa Ceia para aqueles discípulos que fazem parte do nosso rebanho, né, daquela igreja, né, que é justo cada igreja se reservar, né, e cada pastor cuidar das suas ovelhas para no dia do juízo, né, apresentar a Deus as suas ovelhas como o Senhor Jesus tem mandado. E se aqueles que não, porque tem gente que dá Santa Ceia até para cachorro, né, irmão? Até cachorro. A pessoa está bebendo, fumando, jogando, prostituindo, eles estão dando Santa Ceia para a pessoa no pecado, pastor também toma Santa Ceia de qualquer maneira, né? Então, quer dizer, é uma baderna, é uma bagunça. Esses aí tomam para a própria condenação. É por isso que espiritualmente eles são mortos. E no final das contas, eles vão ter que acertar com Jesus. Então, essa é a razão aí, né? A Santa Ceia, ela é do Senhor, né? Ela é do Senhor. Se a pessoa ela traz uma carta de apresentação e ela segue o regimento, né, doutrinário dentro que a sua igreja prega, é lícito você dar ceia. Mas agora, se ela é uma porta larga e vem tomar Santa Ceia na tua igreja, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Aí você está dando uma Santa Ceia para Jezabel, homem ou mulher, que anda no pecado. Então você está trazendo, apoiando o pecado daquele que você, na verdade, tem pregado contra, tem ido contra. Então, que Deus tenha misericórdia de cada pessoa, né? Essa aí é a minha fala. E, e é isso. Aquele que não tomar ceia, ele está distante de Cristo. Aquele que toma a Santa Ceia do Senhor em vão vai pagar diante de Deus. Você que toma em pecado, você que toma em adultério, você que vive fornicando, que vive amigada na tua igreja, seu pastor te dá, você vai pagar diante de Deus. Cada vez que você toca no que é santo, mais pecado você se acarreta, certo? Mais pecado para a tua vida vai tendo. Então, você que toma Santa Ceia de qualquer maneira, saiba de uma coisa, que você vai pagar diante de Deus. Você é réu do inferno, segundo a Bíblia. E por isso que você está doente, você não consegue assimilar o poder de Deus, você não sente a presença de Deus, você não quer ler, orar, ler a Bíblia, orar, jejuar, consagrar e até mesmo a vontade de igreja você não tem mais. Esta é a razão. Mas a Santa Ceia é só dada para os membros de cada igreja. E se o pastor, Deus revelar para ele que aquela pessoa que está lá, ela tem vida com Cristo, né? E a pessoa tem ciência que vai tomar e que ela tem vida com Cristo, com certeza fica a critério do pastor. Mas a ceia, ela é do Senhor. Cobrar para o irmão tomar Santa Ceia, aí é errado, meu irmão. Só tem um detalhe também. Uma coisa eu digo. Lembre uma coisa. Muitos hereges vai chegar aqui e dar o seu dislike. Então a gente já sabe quantos hereges mesmo, quando é os dislikes é os hereges, porque esse canal é para os santos, não para os profanos. Mas eu quero dizer o seguinte: existe muito ladrão tomando Santa Ceia. Tem muitas pessoas que não devolvem o que é de Deus, roubam o que é de Deus, e tem a maior cara de pau de ir lá e tomar Santa Ceia, né? Agora, um ladrão não convertido, né? Ele não entra no céu, não. Se ele não for convertido, ele não entra, não. Então, veja bem, se você toma Santa Ceia e você rouba de Deus, né? A igreja Deus e Amor, ela retia as pessoas que não eram dizimistas, né? Em não dar Santa Ceia. Para um lado, né, eles não estão errados, mas para o outro eles estão, porque eles não podem privar a ceia daquele membro, né? Se ele não deu o dízimo, né? Se ele não devolveu o dízimo, é problema dele com Deus. Se ele quer tomar Santa Ceia, deixa ele tomar Santa Ceia, porque quem vai carregar pecado é ele, né? Esse é um problema particular dele com Deus.
né? Não é um problema de tirar ele de fora de comunhão ou reter ele da Santa Ceia, não. Talvez aquele momento ali, a partir, eu fale assim, a partir de hoje eu quero ser fiel a Deus e vou participar, e daí? Aí você vai pedir a pessoa participar da Santa Ceia, se ele fez ali um pacto com Deus já, então quer dizer, ele deixa de ser ladrão quando ele quiser. Então, se ele continuar sendo ladrão, a vida dele vai só piorando, vai só destruindo, só vai a enfermidade, pessoa passa a ter enfermidade física, espiritual, gasta no remédio, né? Aparelhos queima, carro estraga, né? Vira uma peste dentro da casa dele, né? Filho briga, discute, sai sangue, morte e lá vai. Então, quer dizer, quem semeia pecado é quem pratica o pecado é escravo do pecado, né? Então, do que se queixa o homem, senão dos seus pecados. Então, veja bem que mesmo uma pessoa até que toma Santa Ceia e não devolve o que é de Deus, é ladrão. Um ladrão não convertido não entra no reino de Deus. Mas se ele toma Santa Ceia, no meu ministério tem pessoas que não dava dízimo, não devolvia dízimo, mas tomava Santa Ceia. A gente sempre avisava para consertar a vida, mas a pessoa não queria. Afinal da conta, está no mundo hoje. Está no mundo prostituindo, bebendo, ou talvez não sei se está bebendo, mas está aí, prostituindo, acredito que sim. Então, por quê? Porque um mal puxa o outro, né? Um pequeno pecado cresce o outro maior. Então, a pessoa, ela mesma está semeando o mal para ela mesma, né? Então, com certeza a Bíblia diz que com a própria maldição, né, vós sereis amaldiçoados. Esta é a razão. Então, Santa Ceia, ela é do Senhor, não do homem. Não tem dessa do homem chegar e impedir, não. Ele pode impedir se for de outra igreja. Outra pessoa vir, ele pode até, não vou te dar Santa Ceia, porque nosso costume é esse, as pessoas têm um padrão aqui, é uma doutrina, uma disciplina. Então, como você não segue o nosso padrão, esse padrão que nós aqui pregamos, não é justo a gente dar Santa Ceia, né? Então, cada pastor cuida do seu rebanho. É assim que funciona, tá bom? A paz do Senhor, até mais, que Deus abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, clique no sino para receber nova postagem. Aviso. A paz do Senhor, até mais.